Pois é, um grande abraço, muito boa tarde. Nós estamos começando a nossa mesa redonda neste sábado mais uma vez. E vamos contar com aqueles que têm cadeira cativa aqui e que sabem muito de futebol para poder discutir e falar a respeito do futebol brasileiro em todas as suas séries. Evidentemente nós estamos dizendo que estamos contando com o nosso eterno presidente, Jesus Moretti, que está conosco mais uma vez, e o Dr. Beatriz Kegami, que é um dos diretores executivos do nosso querido jornal, o nosso Extra.net. Amanhã tem FFC e Olímpia às 10 da manhã no Estádio Municipal. Vamos deixar um espaço bem maior aqui neste programa de hoje para a segunda divisão do futebol de São Paulo. Mas é lógico, nós vamos falar também da Série A3, que já tem duas equipes que subiram para a Série A2. Vamos falar de Campeonato Brasileiro e vamos falar também da Libertadores de América, Copa do Brasil. O palmeirense não pode nem ouvir falar do seu Sampaio. Ah, você conhece o Sampaio? Não, não conheço. O Sampaio Correia, que é o senhor que mora ali na frente. Presidente Jesus Moretti, um grande abraço, muito boa tarde mais uma vez. É muito bom contar contigo aqui nessa mesa redonda do Canal 10. Boa tarde, Ivone, boa tarde, Alberto, ao Léo e a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Falar sobre futebol e hoje no momento os comentários é a convocação da seleção brasileira, né? É. Então vamos palpitar um pouco também os nossos palpites, eu acho, né? E eu já não concordo com o jogador. Para torcedor brasileiro tem uma seleção, né? Mas vamos falar sobre a seleção também. Bem abordado, que eu me esqueci de falar aqui, nós vamos falar sobre isso também. E como eu disse, conosco um dos diretores executivos do nosso jornal, o Extra.net, digo nosso porque é do Edmilson e dele, só que é de todos nós da cidade, da região, porque trabalha em prol da nossa comunidade este jornal. Beto, mais uma vez obrigado por você, uma pessoa muito bem articulada, conhece futebol, está conosco para falar de tudo que nós temos para falar aqui, até um pouquinho de cada coisa. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde em especial aos nossos amigos telespectadores e internautas também, né, que às vezes nós esquecemos. Mas tem bastante assunto para ser abordado hoje. Foi uma semana pródiga em termos de polêmicas futebolísticas. Temos a convocação da seleção, como bem lembrou Jesus, temos o FFC tendo uma partida decisiva no fim de semana, amanhã, e também temos que abordar, não podemos deixar de comentar a queda do Gilson Kleina também, que eu acho que é o mais relevante dentro dos grandes clubes paulistas. Depois do que ele andou fazendo no Palmeiras, né, eu acho que já tinha passado da hora de sair, evidentemente. O Leozinho Lima está aqui conosco e está fazendo a nossa técnica do programa. E, presidente, já que o senhor levantou uma das manchetes, antes de chamar os comerciais, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira que foi convocada pelo Filipão. Ficou alguém de fora que o senhor levaria? Alguém que está lá que o senhor não levaria, presidente? A polêmica mais que tem, né? Que todo mundo acho que achou a convocação do Henrique, né? Que foi a mais assim. O resto eu acho que está tudo mais ou menos normal, porque também não tem muita coisa de você mudar. Aí se falaram muito no Miranda, né? Falou muito no Marquinhos, zagueiro, o Dedé, que ele comentou. Eu acho que o jogador está até num nível mais. Mas o Henrique, como é um homem de confiança do Filipão, trabalhou com o Filipão, e dá a opção de jogar de volante, de lateral. Eu acho que talvez, não sei, assim, porque os outros também não são muito melhor do que o Henrique também, na minha opinião. Então aí que eu acho que ficou mais ou menos, mas o resto eu acho que é o que nós temos de melhor mesmo. Jesus, a gente sabe, né, que você com essa experiência de bola toda aí, na verdade o Filipão levou o Henrique, quem jogou bola sabe. Pra quê? Pra ser o dedo duro do grupo. É o cara que vai colher informações entre os jogadores e vai levar para a comissão técnica, isso é óbvio, né? Diante da discrepância muito pequena entre o futebol dele e o dos outros que a gente tinha comentado, especialmente. A minha opinião é que não tem mais, né? Eu acho que o momento dele foi, assim, hoje mais comentado sobre a convocação do grupo. Mas também, se você analisar em termos, outros também não são muito superiores, não. Então, tendo mais essa igualdade de condições, é melhor levar quem vai fazer essa transição, o dedo duro dos jogadores. Isso é óbvio que foi o que aconteceu. Agora tem um detalhe interessante. Mas aí, Beto, também se acontecer isso, vai ficar muito mal para ele também, né? Mas deve ser bem reservado, bem trabalhado. Um dia acaba saindo à tona essas coisas. Mas é bem previsível. Todo técnico, não só de seleção, como também de time, acontece isso daí, né? Ele sempre tem aqueles caras de confiança que passa a bola para a comissão técnica do que está acontecendo. Agora, interessante, Vono, se você me permite, eu estava vendo umas estatísticas relativas a essa convocação, a essa seleção aí, e a mais interessante que eu memorizei foi a de que é pela segunda vez da história de todas as Copas que a seleção brasileira está indo disputar uma Copa sem um único jogador de um dos times grandes de São Paulo. Isso.
E toda vez que levou foi campeão. Não sempre, mas todo time campeão teve um jogador do Parmeirinha teu, tá? Essa é a grande realidade. Mas é a segunda vez da história das Copas que não está indo um único jogador do time grande paulista. E talvez ele tenha levado o Henrique porque jogou no Parmeiras. Eu achei, talvez o Felipe Coutinho, que é outro cara que veio fazendo bons jogos. E na realidade a seleção brasileira não tem um meia, na minha opinião. Não tem um meio de criação, de inteligência, que nem já teve Gerson, Rivelino, monte. Você pode pegar essa seleção, só tem volante. E que para sair jogando é difícil. Porque eu concordo com você, mas se a gente for ver, não é só na seleção, no próprio futebol mundial, essa posição ficou em carência, né? Porque é difícil você falar qual que é um cara aí que faz a transição meio de campo ataque. Eu acho que, na minha opinião, mesmo não estando bem, eu levava o Ganso. Que é jogo, tiro curto, o Ganso motivado, uma função dentro de campo, para jogar com inteligência, com toque de bola, o Ganso podia jogar nessa seleção, eu acho. Então, mas você sabe o que eu acho que o Filipão pensa nisso daí? Ele pensa que de repente um jogador que pode até fazer essa transição seja o Hernani. Ele já fez isso na reta final dele. O São Paulo ele fez isso. Mas só que não tem essa técnica, se você comparar com o Zico, o Sócrates, que fazia essa função, tal, não é essa característica. Mas de repente pode adaptar ele, adiantar um pouquinho ali, colocar ele de segundo volante ou até na frente dos dois volantes, em caso de precisão. Mas isso é uma alternativa. Eu acho que o Filipão pensou nisso daí quando levou ele. Vamos esperar que ele seja certo. Né? Olha, já deu para sentir o que você vai acompanhar nas mesas redondas aqui durante o período da Copa do Mundo. Né? Aqui nós vamos jogar mesa para cima. Ixi, vai ser legal, hein? Pode aguardar que vai ser legal. A Copa do Mundo vai... Vamos quebrar cadeira. Vamos. E interessante, se você me permite, está correndo o início de um bolão aí na cidade, organizado pelo Dr. Jura, né? A relativa à Copa. Quem tiver interesse, procure ele, que é interessante participar, viu? Um bolão legal. Eu vou procurar, meu Jura, se estiver vendo o programa, eu vou investir numa seleção que eu acho que tem tudo para ser campeã do mundo. A Bélgica. A Bélgica? Não, você tá louco. Eu conheço a Bélgica também, você não acha que para mim é uma surpresa você ter apontado a Bélgica. Mas o problema da Bélgica é o seguinte, o banco de idade do time da seleção belga, aliás, é muito baixo. A idade deles é muito baixa. E essa geração realmente está prometendo. Está prometendo uma volta daquela Bélgica lá dos anos 80, né, que fez surpresa a nível mundial. Mas é muito baixo. E o próprio técnico belga ele já classifica essa geração como essa Copa, como uma experiência para a próxima Copa. Eles apostam muito nessa geração realmente. Estão fazendo sucesso nos times europeus. Mas a aposta é para outra Copa. Eu acho que nós vamos sofrer muito do meio para frente. Fazer um gol vai ser difícil. Não vai ser fácil não. Em cima dessa análise sua muito boa, que você fez aí, e eu concordo também em levar o Ganso. O goleiro da seleção da Bélgica é o goleiro do Atlético de Madrid. Ele recentemente ficou 880 minutos sem tomar um gol. Quem gosta de futebol lembra do goleiro belga, era o Prodome, né, que fez história no futebol mundial, era um belo goleiro. Ele sabe qual time inglês que ele joga? Não. Não sabe? Qual time inglês que ele joga? Ele joga no Liverpool. No Liverpool. Tá, assim, agora nível de seleção, essa convocação, embora a gente não tenha muito questionamento, igual já tivemos anteriormente, né, que foram muito mais polêmicas, mas assim, a minha preocupação, e não é nem um questionamento, mas a minha preocupação é com relação ao estágio atual dos jogadores considerados titulares dessa seleção. Se a gente começar a escalar essa seleção, a gente vai ver que o goleiro joga no futebol, glorioso futebol, disputadíssimo futebol canadense, né? Quer dizer, você pega ali o lateral direito, para mim o titular é o Daniel Alves, eu acho que não tem discussão quanto a isso, né? Ele está numa péssima temporada lá no Barcelona e está sendo colocado em disponibilidade como no mercado. Vai ser ele, eu acho, mas não sei não se ele não perde a posição para o Maicon. Eu acho que o Felipão joga com o Maicon. Mas ele vai começar com o Daniel. Vai começar, o Daniel deve ser o titular. A dupla de zaga, o Davi e o Thiago, né? Provavelmente não tem questionamento em cima desses dois. O Thiago hoje não tem... A ala esquerda, pela ala esquerda o titular é o Marcelo. Marcelo atualmente é banco no Real Madrid. Né? A gente vai para o meio de campo. Meio de campo quem que deve ser? O que está lá no alemão, o time alemão, esqueci o nome dele. Ele está no Wolfsburg. Wolfsburg, e porque saiu do Bayern, certo? Ele foi dispensado pelo Guardiola assim que assumiu o Bayern. Quer dizer, está num time sem expressão nenhuma lá.
Não estamos falando que são maus jogadores, mas estamos falando da atual situação dele. O segundo volante, todo mundo sabe, é o Paulinho, né? O que vai exercer. Também está no banco. Está no banco. Davi Luiz também está no banco. Aí a gente vai lá para o meio de ligação, essa posição aí que ele vai usar é o Oscar, né? Não tem dúvida disso. Também está lá alternando banco, titularidade, mas não está numa temporada boa como foi a passada. Aí a gente vai, o ataque do lado esquerdo, do lado direito provavelmente seja o Hulk. O Hulk está na normalidade dele, né? A temporada, o Fred de avançado e o Neymar que vai voltar de contusão. A base então se você pegar a base, está muito mal estruturada no momento. A Copa das Américas. Mas a sua observação, presidente, é fundamental. Sua observação é fundamental. Não tem quem vai preparar as bolas para o ataque. É tudo brucutu que marca bastante e só sai correndo com a bola. Velocidade. É velocidade. Aliás, hein, ele levou o Henrique e eu, no outro programa, eu disse que sou Miranda, até porque o Dedé entregou o ouro no jogo agora contra. Classificou lá na outra partida o Cruzeiro e entregou o ouro nessa agora. O gol foi em cima dele, uma fora bizonha. Mas nós vamos falar muito de seleção brasileira no período da Copa do Mundo lá, porque ainda tem o Campeonato Brasileiro, tem algumas coisas do PFC para a gente acompanhar. Deu para sentir que os três aqui, e nós teremos mais convidados depois, já não concordo com muita coisa que o Felipão fez, não. Henrique, eu também fui o primeiro a... Fernandinho, quem é Fernandinho para jogar na seleção brasileira? Peraí. Então, o goleiro mesmo não está levando os 3 melhores goleiros do Brasil, não está levando hoje. Os 3 melhores goleiros é o Jefferson, o próprio goleiro do Vitor e o Fábio do Cruzeiro. Fábio do Cruzeiro. Se você analisar os 3 goleiros melhores, que estão no momento melhor, esses 3. Olha, então, e ele joga com o Júlio César. Agora, aquela colocação sua lá, Beto, de que o Henrique vai ser o dedo duro, ele vai lá só para isso também, eu penso. Você foi muito inteligente, muito feliz ao fazer essa colocação. Também vamos colocar, qual que vai ser, quando o Henrique vai entrar em campo? Ele vai entrar em campo só se for uma excepcionalidade, porque ele é a última opção dos zagueiros. Então é assim, uma excepcionalidade. Isso se ele não quiser improvisar, né? Ele pode improvisar um volante de cabeça de área também ainda. Então quer dizer, o Henrique deve ser aí, dos 23 jogadores, o 22 só fica na frente do último goleiro. Ele pode colocar o Henrique, né? Então, mas não vai ser fácil. Bem, de seleção brasileira para a Série A3, terceira divisão do futebol de São Paulo, 2 times já subiram para a Série A2. Independente de Limeira, olha o Independente, que beleza, hein? E a Matonense. Independente nunca disputou lá nos anos não sei quanto a primeira divisão. A Internacional de Limeira já foi campeão paulista, inclusive em cima do Palmeiras. Independente foi para a Série A2 já, e a Matonense, que no ano passado estava na nossa série, né? Já, olha o que dinheiro faz. E boa direção, né, presidente? Boa direção, dinheiro e capacidade. Capacidade faz. Então nós temos no grupo 2, Independente 10 pontos ganhos, Matonense 10, Rio Preto 5, Internacional 3, aqui está definido, Independente e Matonense. Já no grupo 3, Novo Horizontino tem 9, Água Santa tem 9, Sertãozinho 7, São José B tem 1 ponto ganho. Situação que vai ficar, que nós vamos analisar aqui, é o seguinte: o Novo Horizontino, que joga em casa, né, ou fora? Joga em... Eu acho que ele joga em casa. Deve jogar em casa contra o Sertãozinho, se empatar, sobe. Se perder, sobe o Sertãozinho. O Água Santa, de qualquer jeito aqui, vai subir. Porque não tem como subir. É o adversário, né? Porque, não, até porque o Novo Horizontino e Sertãozinho é que vão brigar, né? O saldo de gols do Novo Horizontino é 5, vitórias é 3, o Água Santa tem 3 gols. O Novo Horizontino é que tem... Então, mas quem que o Água Santa pega na rodada final? O Água Santa vai pegar o São José B. E o São José B tem quantos pontos? 1 ponto. 1 ponto. Então o Água Santa está com tudo na mão. A briga fiquei do Novo Horizontino, que bobeou 2. Agora tinha tudo para ganhar do São José em casa. Isso. Já tinha feito a pardeira, tinha subido. Estava perdendo o jogo, empatou no fim, né? Esse agora perdeu, empatou fora também. Mas tem chance, joga em casa, tem que ganhar. Mas se é uma decepção, colocou o Sertãozinho, não para, né? Colocou o Sertãozinho e estava fora. Só depende dele. Então, só que o Novo Horizonte empatou lá no campo do Sertãozinho.
Sim, ficou 1x1 o jogo. Ganhou 1x1, ficou 1x1 lá. Empatou. Sertãozinho do Novo Horizontino. O Novo Horizontino ultimamente em casa não tem jogado muito bem, não. Então, agora você já pensou caso o Sertãozinho consiga essa classificação e o Novo Horizontino não? Aí nós vamos ver. Rio Preto já está eliminado, foi fora, está fora. E o Sertãozinho também fora. E os dois foram os dois melhores times da primeira fase do campeonato todo. Eles brigaram mano a mano ali. Mano a mano até o final para ver quem ia terminar na frente. Mas acontecem algumas coisas. Eu vou tomar um exemplo do meu Marilinha. Marília tinha tudo para ter despontado. Quase ficou fora. E o São Bento de Sorocaba, que fez uma campanha espetacular, o que aconteceu? Não subiu para a Série A1. Então, de repente, o Sertãozinho vai lá, o campo deve estar apinhado de torcedores, lotado, aquela pressão toda, mas o Sertãozinho acha um gol lá, e aí? Não, agora o São Bento subiu. Subiu, né? Subiu. Foi, não, o que não subiu. Mirassol. O Mirassol que não subiu, perdão. Não é o São Bento, é o Mirassol. O Mirassol marcou bobeira no começo e não subiu. Para nós foi ruim, né? Para nós aqui da região. Sem dúvida. Nossa região ultimamente não tá legal. Nossa região está feia mesmo, hein, presidente? Não está nada legal, não está nada legal. Bem, se for ver, Vona, não é a região, se for ver é o futebol paulista em si. Não é só a região nossa, não. O futebol paulista, você pegar os resultados aí dos grandes times da capital, também tá uma draga danada. A gente fala agora... Não tem nenhum jogador convocado para a seleção, né? Por aí você vê. Os grandes. Por aí você vê. Não, mas veja bem, o líder do Campeonato Brasileiro é o Corinthians, que está em renovação total que o Mano está fazendo. Sim. Não é? E é o líder, a gente fala daqui a pouco do Campeonato Brasileiro. O que vocês esperam de Cruzeiro e São Lourenço? O Cruzeiro perdeu por 1-0 na quarta-feira, lá na Argentina, e o São Lourenço já tirou 2 brasileiros, o Botafogo e um outro ali, que eu não me lembro quem é agora, e pode tirar o 3º brasileiro da Libertadores. O Cruzeiro consegue ganhar... Tirou o Grêmio também, acho. Tirou o Grêmio, isso. O Cruzeiro consegue ganhar de 2-0? O Cruzeiro tem bola, tem elenco e tem equipe para ganhar sim de 2-0, ou até para ir para os pênaltis e eventualmente se classificar. Eu acho que se tem um time brasileiro que tem condições de fazer frente nessa Libertadores, como já ficou provado por ser o único remanescente, é o Cruzeiro. Na minha opinião, essa derrota aí de 1-0 contra o time papal, né? Contra o time papal é absolutamente normal dentro do que se pode se esperar. E assim como seria normal uma vitória do Cruzeiro. E eu ainda botaria fé no Cruzeiro. Mas também não seria nada surpreendente o São Lourenço classificar. Essa é a grande realidade da situação, porque a diferença técnica não é tão elevada tanto para um quanto para outro. Então pode dar o São Lourenço aqui. E principalmente se achar uma bolinha, como gosta de dizer o Jesus no começo do jogo aí, ou então sair da frente, aí fica muito difícil de reverter o resultado. Mas o Cruzeiro tem totais possibilidades. E aí, presidente? Condições tem, mas eu já começo a me preocupar. Eu acho que o time argentino, eles quando jogam fora de casa, parece que joga até melhor. Dificilmente eles tomam gol, você eliminou o Grêmio fora, eles não... É complicado o jogo, mas tem condição de passar, né? A única esperança brasileira é o Cruzeiro que nós temos, né? Agora você imagina o Cruzeiro, que nós temos esperança que é um time bom, imagina os outros brasileiros como é que tá então, né? A grande preocupação que fica, Vono, é que a gente vê que nessa Libertadores aí nenhum time brasileiro conseguiu fazer resultado fora de casa. E aí fica aquele desespero depois pro jogo de volta. Tá difícil a gente ver um time brasileiro ir fora e conseguir um resultado bom contra qualquer equipe, não é só a Argentina não. Me permita só uma colocação, a sua tese é tão perfeita que é só ver a campanha do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores do ano passado, exato, que não ganhou um jogo fora. Então, e aí tenta depois recuperar em casa e nem sempre isso é possível, nem sempre vão conseguir essa virada. É preocupante isso daí. Não sei se os treinadores estão usando esquemas errados quando vão para fora, ou se os times adversários estão se comportando bem, mas não pode acontecer isso, depender sempre de fazer o resultado dentro de casa. E o Fábio foi o destaque do Cruzeiro, se não fosse o Fábio tinha perdido demais. Eu vou fazer uma colocação aqui agora em cima disso que o presidente está falando. Se não fosse o Fábio pelo Cruzeiro e o Fábio pelo Palmeiras, que é o 3º goleiro, o Palmeiras, nós vamos falar de Copa do Brasil, daqui a pouquinho teria tomado de 5 e o Cruzeiro de uns 3 ou 4. 3, 4 também. Não é, presidente? É verdade. Fez 3 defesas o Fábio do Cruzeiro, maravilhoso. Só que você está falando do Fábio do Cruzeiro disputando a Libertadores e num jogo lá na Argentina contra o São Lourenço.
E você está falando do Fábio Palmeiras no jogo Sampaio lá no Maranhão contra o Sampaio Corrêa. Não, mas... Aí você vê a draga que foi parar esse Palmeiras. Mano. Não, mas em razão da jogada em si. Né? Não, sim, mas eu tô falando da discrepância que se tornou dois times aí, que até pouco tempo era o inverso. Você vê, o goleiro do Palmeiras precisa ser o melhor em campo para jogar contra o Sampaio Corrêa. Para não perder de goleada. Perder de goleada. Perder de goleada. E por isso, o que é que aconteceu com o Jesus Kleina? Aconteceu o que já era anunciado e que, segundo você, segundo a sua opinião e que ela é compartilhada pela grande maioria dos palmeirenses, caiu. E deveria ter caído já bem antes. O Jesus acha que o Kleina vai achar time para trabalhar logo, né, Jesus? Eu acho que na segunda ou na ele é terceira? um bom caráter, eu acho um bom profissional. Eu acho que, na minha opinião, a situação estava ficando difícil e tem que trocar uma hora mesmo. Não veio os resultados, tem que trocar. Mas eu continuo achando que o problema do Palmeiras não é só o Kleina, não. Se o Palmeiras não arrumar uns jogadores e possa reagir, que tem qualidade mesmo de fazer um pouco a diferença, porque o elenco do Palmeiras é muito limitado. Você vai desculpar os palmeirenses, mas é uma equipe comum, entendeu? Olha, mas veja só uma colocação, por exemplo. Por isso é que eu sou fã do Mano Menezes como treinador de time de futebol, não da seleção brasileira. Ele chegou no Corinthians, a outra vez que ele passou, porque o Tite ganhou tudo aquilo por competência, sim, mas com o time montado pelo Mano. O Mano montou o time. E ele está reformulando o Corinthians agora devagarzinho, e ele chega e diz o seguinte, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, não vou tomar gol. É óbvio. Não vou tomar gol. O Corinthians está a 7 partidas sem sofrer gols. É óbvio, você tem que começar a arrumar a cozinha. E o Kleina, ele improvisa. E se ele não fosse embora, qualquer dia ele ia pegar o Valdívia e falar, bom, hoje o Valdívia vai jogar no gol. Vai ser goleiro. Que ele improvisa demais. Não, é um absurdo o nível de improvisação. Demais. E improvisa errado, né? Não dá certo as improvisações dele. Né? A gente vê técnico aí pegar um ala esquerdo, escalar ali no meio, e o cara vai bem. Você vê o Valdívia é o jogador que tem que jogar com liberdade. Você tem mais que o Valdívia jogar com liberdade. Porque se o Valdívia voltar para marcar, Valdívia, ele não sabe marcar. Toda vez que ele vai marcar, ele vai cometer falta e arrumar confusão. Você pode ter certeza, o Valdívia é jogador. Você fazer o Valdívia correr atrás de ele tem mais velocidade que o Ganso. Simplesmente é desperdiçar talento. O Ganso é o meio, ele tem que jogar com liberdade. Você desperdiça o talento, o cara fica correndo atrás do adversário, que a bola cai no pé dele e não tem fôlego para jogar. Antes do programa começar, nós estávamos conversando fora do ar e eu dizia para os meus companheiros aqui o seguinte, o Kleina é tão burro, esse é o termo, que ele tem goleiro, tem o Wendel que é meia boca. Ele não tira o Juninho, não tirava o Juninho da equipe de forma nenhuma, tem o William Matheus, que veio do Goiás, que é muito mais jogador, o zagueiro central para dar bicão lá, o Lúcio, o quarto zagueiro, o Wellington, estava jogando bonitinho, machucou, nem no banco não fica mais. Tem que ser o Vitorino de quarto zagueiro, que já está pronto para jogar, poderia ter jogado ontem, na quarta-feira. Foi integrou a integrou. E botar na cabeça de área Eburen e Marcelo Oliveira. Quero ver quem entra aqui. Liberdade para o Valdívia, tira o Leandro, porque ó, se tiver um cara que está irritando é aquele lá, né? Depois que pagaram 13 milhões do cara... eu me irrito muito, o Leandro não está bem, mas eu me irrito muito assim com o Palmeiras, com os dois alas. Eu acho que o Wendel e o Juninho não são jogadores nem para integrar o elenco do FFC. Com todo respeito ao FFC, mas eles não são jogadores para série nenhuma do futebol. Eles são produções abstratas de empresários que as diretorias de clube engoliram. E infelizmente foi a diretoria do Palmeiras que engoliu. Mas são dois, o nível é baixíssimo, não tem noção, erram lances elementares. Coisa básica que se o moleque, se eles fossem moleque fazer um teste jogando o que eles jogam, dificilmente passaria algum teste aqui na região. Quando as equipes estão assim nessa situação, realmente você falou, primeiro você tem que arrumar atrás. É não tomar o gol. Aí você vai se arrumando devagar, você faz o gol numa bola parada, numa virtude do teu jogador, ou senão com o erro do adversário. É isso que vai acontecer. Eu aprendi com um amigo meu do Guarani de Campinas, o Roberto Lazarete, ele sempre falava isso, ó, eu viro arruma atrás, procura esse gol com uma bola parada, uma virtude de um jogador teu, ou senão, esse gol vai ser com o erro do adversário. Uma falha do zagueiro, uma entregada do goleiro, você acaba ganhando o jogo. Então não adianta, primeiro tem que marcar para depois atacar. E exatamente isso que o Mano está fazendo. Tá fazendo. É exatamente isso. Você veja o jogo do Corinthians contra o Chapecoense. O que aconteceu? Foi um jogo horroroso.
Só não mais horrível que Sampaio Corrêa e Palmeiras, que esse eu acho que quebrou o recorde. Mas o Corinthians e Chapecoense foi um jogo horroroso. E foi decidido como? No finalzinho do jogo, numa falha grotesca lá, né? Uma bola espirrada para todo lado. Até da arbitragem também. Até da arbitragem, principalmente que o Guerreiro só faltou jogar vôlei lá, né? Pôr uma redinha e jogar vôlei. Mas acabou, tudo bem, ganhou o jogo de 1-0, uma bola espirrada aí, igual você fala. Mas veja bem, eu dizia aqui no programa de sábado passado que o Allan Kardec não ia fazer falta com o Palmeiras. Ele jogou 17 partidas e fez 9 gols. 9 ou 10. O Henrique já fez 2 e 2 gols. E se tiver alguém que ajude ali, ele vai fazer muito mais. Agora um detalhe interessante, enquanto o Corinthians não toma gols na Série A, o Palmeiras em 2 jogos tomou 6 gols. 4 do Flamengo, 2 do Sampaio Corrêa. 6 gols, 3 por partida, é muita coisa, gente. É muita coisa. É que o Corinthians está fazendo, não está tomando gol, que nem o Beto falou. Não, e peraí, você tem que levar em consideração ainda que os gols foram tomados de um Flamengo que estava jogando desfalcado de 5 titulares. Perfeito. E o segundo jogo tomou 2 gols de um Sampaio Corrêa, que com todo respeito não poderia nem sonhar. Você vê que os antecedentes, parece que a última partida do Palmeiras contra o Sampaio Corrêa foi na era Parmalat, em 92, 93, ficou 6-0. Então, não, o Sampaio Corrêa até tem um timinho aí, para quem vai jogar na loteca, joga Sampaio Corrêa e Avaí, né, presidente? Tudo indica que o Sampaio Corrêa vai ter problemas. Põe para ficar bem, põe o triplo, né? Põe o triplo como nós fizemos no jornal. A dica nossa é o triplo. Por quê? Porque jogar contra a camisa do Palmeiras é uma coisa, e jogar contra o Avaí é outra, né? E assim, o jogo contra o Palmeiras, todo mundo dá o máximo, é o jogo do sonho deles. E agora eu coloco só para você deve estar querendo encerrar a pauta Palmeiras. Eu concordo com Jesus quando ele disse que não é só o Gilson Kleina o culpado lá. É óbvio que não, a diretoria fez lambança demais, mas o Gilson Kleina é o principal culpado. Você não precisa ter dúvida disso. Não tem time que o presidente ou a diretoria contrata jogador cujo nome não passe pelo técnico. Se não acontecer isso, tem alguma coisa errada. Não tem time que a diretoria dispensa jogador que não tenha o aval do técnico. E vamos só nesse último quesito. Quantos jogadores do Palmeiras esse Gilson Kleina deixou passar e dispensou, sendo que deixou no elenco o cara muito mais ruim? Por exemplo, eu cito um exemplo muito claro. O Ayrton, lateral que está no Vitória. Ele tem uma bola parada fantástica, que nenhum jogador do Palmeiras tem. Marca bem, apoia bem. Não é um craque? Não é um craque, mas é infinitamente melhor do que o Wendel, que está improvisado. Quer dizer, ele dispensou um cara de ofício para ficar com uma improvisação que joga muito menos. Então, você vai, se for buscando na memória, você tem muitos exemplos desse daí. Você tem o Michael Leite, que queira, quer não. Sempre foi contestado, mas você joga muito mais do que o tal de Serginho que ele pôs ali contra o Flamengo, que deu dó dele, né? Só jogava sem a bola, coitado. Você vai pondo ali no meio de campo, tá segurando lá o Paraguai, o Mendieta com um salário alto, pagou caro nele. Dispensou o Thiago Gentil, que era muito mais bola do que o cara. E, enfim, você tem muitos questionamentos que você aponta, Jesus, como principal foco, mas não exclusivo, a culpa em cima do Gilson. E o Mendia também, quando estava o Mendia, não estava tomando gol, que jeito que está tomando hoje. Que é o cabeça de área que ficava e dava uma proteção boa. Então, saiu, não sei por que ele saiu dele, não é um craque, mas era um bom jogador. O passe que ele deu para o rapaz do Henrique fazer o gol. Eu acho que, que o Robinho não podia ter tirado do time, não. Olha, Palmeiras, não sei, dizem que vão trazer o Luxemburgo para assumir aí. Contratou o Bernardo, né? Parece do Vasco. Do Vasco? Então, arrumou um encrenqueiro que vive lá no Morro do Alemão. Como que você concorda com uma diretoria que faz uma ação dessa? Contratar o Bernardo para o time. Bom, mas precisa saber quem está trazendo esse jogador também, os palmeirenses. Será que é o seu Brunoro? Será que é só o Brunoro? O seu Brunoro e o presidente, o treinador, foi vencido nas ideias dele, nas palavras dele. Eu acho que o palmeirense tem que saber também, né? Porque... Eu vou falar um negócio. O Brunoro não ganha por produtividade, né? 120 por mês. Tem salário fixo. Então ele tem que produzir alguma coisa também. Tem que cobrar dele, eu acho. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se ele está indicando o jogador, né? Que eu tenho que chamar o comercial. Vou falar uma coisa para você que está vendo, internauta e telespectador, e para os meus 2 grandes amigos aqui. O mundo vai continuar. Não sei quanto tempo nós vamos viver aqui. Eu sou o mais velho, depois veio Jesus, o Beto é bem mais moço. Posso estar errado.
nunca mais na sua vida, você que está nos vendo, terá a oportunidade de ver o Gilson Kleina treinando o Palmeiras, o Santos, o São Paulo e o Corinthians. Esse nunca mais trabalha em clube. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Eu acho que você foi contundente demais, Paulo. Eu acho que você passou logo, você vai ver ele treinando algum porque clube. Se a gente pegar o Gilson Kleina atual, não dá para encaixar nenhum desses quatro, não dá para encaixar em nenhum dos quatro do Rio de Janeiro. Mas isso nós estamos falando da atualidade, mano. A gente tem que pensar que as pessoas evoluem, tem condições de evoluir. Não, aí não é evolução, é voltar. Aí não, mas eu acredito que se o Gilson Kleina foi esforçado... Equipe média aí. Média, né? Curitiba, Vitória, Santa Cruz, né? Santa Cruz não está na primeira, não está? Tá, na B. Essas equipes, na B, não. Esses times médios aí, você pode ter certeza que ele vai se empregar. Bom, eu tenho que chamar o comercial, lembrando que a partir de hoje conosco também aqui na Mesa Redonda e na programação do seu Canal 10, duas empresas da nossa cidade unificadas com seus diretores, Juscelino, o Tiãozinho e o Caio, que é o braço direito dele e toda a equipe lá da Droga Nova, que agora é Drogaria Total. Você leva a sua receita, teu CPF, remédio para diabetes, hipertensão, você não paga nada. Tranquilo, e para asma também. Então, Droga Nova, que é uma unidade Droga Nova, que é Drogaria Total, e a Droga 7 na esquina da Rio Grande do Sul, com a Avenida 7. Então, essas empresas, a partir de hoje, também estão conosco, aqui na Mesa Redonda e na nossa programação. Nós vamos no intervalo comercial e voltamos para falar da segundona. É amanhã. Se perder, tchau. Bebedouro, né? Uma olímpica. Voltamos em 1 minuto e meio. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. Dia 6 de maio tem a inauguração das novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Você escreveu como torcedor. Uma grande verdade. Estamos aqui conversando nos bastidores, né? E falando a respeito de futebol para você. De repente você está vendo aí esse programa na segunda-feira, ou na terça ou na quarta, é a reprise, que o programa vai para o ar aos sábados a partir do meio-dia. E assim que terminar o programa aqui, veio o Remember. 2 grandes programas para quem gosta de música, música verdadeira mesmo. Aquele tempo que a gente dançava, né, presidente? Com as nossas namoradas, né? De carinha colada, né?
Lembra disso, presidente? Faz tempo, hein? Não foi muito bom isso aí. Não foi não, presidente? Eu gostei quando você colocou no plural. Eu acho que a dona Lucimar vai ficar satisfeita em ver. Ele não colocou nós sábamos com nossa namorada, com nossas namoradas. Ele colocou no plural. Tá boa. A tua e a do Jesus. Esse plural é para comprometer. Não, porque você é bem mais novo. Isso que nós esquecemos daqui de falar rapidamente dos jogos do Corinthians, o Beto me lembrou bem. Corinthians e São Paulo e o Santos que joga contra o Figueirense. O jogo do Figueirense com o Santos não vai ser em Santa Catarina, vai ser em Londrina, no Estádio do Café. O jogo, o Figueirense vai pagar, é uma fatura que ele deve nas besteiras que fizeram lá. Então o jogo vai ser em Londrina, mas o Corinthians e o São Paulo também não jogam no Morumbi. O jogo vai ser em Barueri. E por aquilo que a gente tem visto aí, leia lá, que está escrito pela equipe, por nós aqui, pelo Jesus também, pela nós da equipe do nosso Extra.net, eu acho que Corinthians e São Paulo está mais por empate. Mais por empate. E acho que o Santos não ganha o jogo do Figueirense. Vou começar com o presidente. São Paulo e Corinthians sempre foi um jogo difícil, né? Não adianta ser começo do campeonato, o Corinthians está se arrumando, o São Paulo já vem se arrumando, mas mudou alguma peça também. Se você analisar de cara, assim, o empate é o melhor resultado, mas pode dar tanto São Paulo como Corinthians. Eu acho que é um jogo meio imprevisível, não adianta a gente torcer. O São Paulo me decepcionou um pouco no jogo contra o CRB, né? Eu acho que tem que jogar mais, né? Passou aperto com o CRB, tem hora você fica pensando e contra o Corinthians. Você ficou decepcionado? Eu não gostei, não. Sabe? E se você fosse palmeirense? E se você fosse palmeirense? Eu nem assisti, né? Se eu fosse palmeirense, estava mais ainda, eu acho. Né? Ele tinha suicidado. Porque ainda a gente ganhou 3-0, né? Ainda passou, mas o futebol que o São Paulo jogou também deixou a desejar. Eu acho que é um jogo imprevisível, mas é a coluna no meio, acho, para apostar de cara é a coluna no meio. Vai ser interessante, eu acho que vai ser um jogo interessante esse São Ainda mais que Paulo não vai jogar nem o Patos nem o Jacos. Né? Então, mas vai ser um jogo interessante porque você pega o São Paulo, o que ele tem de melhor é do meio para frente. E você pega o Corinthians, que ele tem melhor é do meio para trás. Então vai ser um confronto interessante de ser assistido. Eu acho que a tendência é de empate, mas com um ligeiro favoritismo ainda do São Paulo. E o Santos vai ganhar do Figueirense lá? O Figueirense é uma baba do caramba, coitado. Tá mal das pernas, né? Eu acho que o Santos vai conseguir tirar a renhaca, né? O Santos está invicto no campeonato, né? Na verdade, né? Está invicto, mas infelizmente ainda está atrás do Palmeiras. Como que consegue ficar embaixo do Palmeiras? Só o Santos mesmo. E que interessante é o futebol. Ó. Nós comentamos semana passada, agora dá para comentar com mais projeção ainda. Como é interessante, os dois melhores do Campeonato Paulista estão os dois piores do Campeonato Brasileiro. E você vê, eu acho que o Santos acaba faturando sobre o Figueirense a primeira vitória dele. Bem, presidente. Não, eu acho que sim, principalmente agora, eu não sabia, o jogo vai ser em Londrina, né? É, Londrina. Mais fácil ainda, o Santos é favorito. É favorito, né? Campeonato Paulista da segunda divisão. Os resultados da rodada, vamos falar aqui do nosso grupo, né? Falar do nosso grupo. Aliás, hein, depois nós vamos discutir a tese de um dos 3 melhores quarto colocados. Vocês vão ver, é de assustar a coisa aqui, viu? A coisa aqui é de assustar. Leozinho trouxe para nós aqui. No grupo 2, o Olímpia 2-0 na Inter de Bebedouro e o FFC empatou com o Barretos em 0-0. A 1-1, melhor dizendo. Quem foi ao estádio viu o Caicai da equipe do Barretos. Quem leu o Extra.net se inteirou direitinho do que aconteceu. Foi vergonhoso. Só que faz parte da coisa ruim que tem no futebol. Isso, perfeito. Não é? Perfeito. Essa colocação? Perfeito, exato. Faz parte, e assim como a falta faz parte do jogo, e quando bem utilizada é louvável, essa cera aí, infelizmente, faz parte do futebol. Quem tem que coibir é a arbitragem. É uma outra história. Presidente, mas a arbitragem... Não, o Beto bateu tudo. Hoje eu acho que o problema foi a arbitragem. A arbitragem tem que punir. Agora teve muitas coisas que é legal, faz parte do futebol. E aquilo a gente sabe, conhecendo o Pinho, quando ele sai na frente é desse jeito mesmo. Ele fora de casa. Fora de casa, ele tumultuar, coisa. Agora o árbitro foi muito fraco, né? Podia ter dado cartão amarelo pro goleiro, não deu, para intimidar. Então ele aceitou aquela situação, mas muitas coisas que aconteceu, a caída do goleiro, aquelas coisas, foi parte do futebol. Agora ele tem que punir a arbitragem, né? A arbitragem que eu acho que foi convivente com a situação que estava. Eu andei até confundindo os times logo ali atrás um pouco, em razão de que nós falamos muito aqui que o FFC não tinha pego um adversário ainda de qualidade. E mais uma vez, na minha opinião, não pegou.
Pegou um pouco melhor que os outros, mas não pegou. Por isso que eu falei muito Olímpia aqui, quando é Inter de Bebedouro amanhã. Se joga contra o Olímpia domingo passado, teria perdido o jogo. E o Beto levantou uma tese que o FFC, das 3 partidas em casa, não faria 9 pontos. Já matou no primeiro jogo contra o primeiro jogo. Infelizmente, essa tese minha já entrou em validade no primeiro jogo. Assim como eu disse também que o Rio Preto não faria as 3 vitórias para conseguir disputar a classificação, a ascensão. É verdade. Não, mas a gente sabe que sempre, os 3 adversários do Fernandópolis era difícil em casa. O Fernandópolis, Bebedouro, Barretos, Bebedouro e Olímpia. Esses 3, é muito difícil fazer 9 pontos nesses 3 jogos. Isso. Entendeu? Esse sempre foi a minha opinião, que nem o presidente veio um dia que nós temos que ganhar todo jogo em casa, a gente disse, ó, vai perder pontos em casa, mas vai ganhar fora. Isso é difícil mesmo você ganhar, porque hoje as arbitragens são neutras, não tem mais aquela pressão que tinha antigamente. Quem joga a bola ganha. O campo do Fernandópolis é um campo neutro para se jogar. Então é o seguinte, que o Fernandópolis tem que ter feito contra o Olímpia, contra o Barretos. Eu acho que logo de cara tem que sair para cima e fazer o gol, decidir o jogo. Ficou o jogo amarrado, já desde o começo, o segundo tempo foi péssimo. O primeiro também não foi bom jogo. Foi pouca chance para cada lado. E time que viu o jogo. Que chance teve a equipe de gol? Praticamente nenhuma. Mas o problema, eu acho que até essa história de querer sair na frente era um projeto inicial, eu imagino, do nosso técnico. Mas o problema foi aquela falha grotesca do goleiro no gol deles, né? Aquela falha lá que arrebentou tudo para ele. O problema de goleiro é contra o Barretos, né? E você vê que incrível, né? Como as coisas vão e vêm. Clamaram que deveria estar jogando quem? O Steve. O Steve, que lá atrás entregou. Aquele falhou também, né? Entregou para o Barretos. Então você vê, ele só não jogou por quê? Porque ele era maior de idade, né? É maior de idade e não poderia estar. Se ele tivesse jogado, acho, na minha opinião. Poderia atuar já. Eu acho que o treinador, ele faz o dia a dia, o trabalho dele, sempre tenta fazer o melhor. Isso ninguém discute. A gente que foi presente sabe que todos que estão lá tentam fazer o melhor. Então é difícil a gente falar para o lado de fora, que está acontecendo ali. Eu, na minha opinião, não sei se os jogadores não tinham condições de jogo, chegou os 2 atacantes, o Jadson e o Ceilton, né, que vieram, parece que estava parado fazia 30 dias, mas são um garoto novo. Eu acho que, na minha opinião, ele devia ter colocado o Steve para jogar, que era um jogo difícil. Ele não estava jogando contra um Tanabi de sub-20, não. De todo jeito que o Barretos não estava muito bem, mas é uma equipe experiente. Vinha para dificultar, o treinador da divisão conhece bem. Eu acho que, na minha opinião, devia ter colocado o Steve para jogar, que é o jogador mais experiente, e tirado do centroavante o Jailton, que das 4 partidas que ele fez, só fez um gol ainda de canela. Sem querer. Não foi? Entendeu? É verdade. Nada contra o rapaz, pode ser bom jogador, mas no momento eu acho que devia fazer isso aí, para não correr o risco. Agora nada de coisar o goleiro que entrou, né? Que ele não estava até mal no gol, até aquele momento ele não estava indo muito bola, mas estava normal. Aí foi uma falha, aí a culpa vai ter tudo em cima do garoto que é novo, né, velho? Mas a gente acha que o goleiro tem futuro, a gente não é um mau goleiro não. Aconteceu, mas ele podia ter dado um chutão na bola. Então, mas eu, se eu fosse minha opinião, eu de longe, não estou criticando a gente o dia inteiro. Eu jogava com o Steve. Era um goleiro experiente. Então, eu acho que essa falha do goleiro desmontou completamente a cabeça do treinador e o objetivo que ele tinha. Você acha que ele não imaginava que o Barretos, estando na frente no placar, ou o meu jogo dando empatado, não faria aquela cera? Ele sabia, lógico que o Edmilson sabe, isso é evidente. E isso ele queria evitar, mas infelizmente a falha do goleiro arrebentou. Arrebentou com a projeção. Porque no segundo tempo praticamente não teve jogo, né, Beto? Acho que foi uns 25 minutos de jogo com bola corrida. E olha lá. Entendeu? E mesmo quando o Fernandópolis teve umas 2, 3 chances boas, o goleiro do Barretos fez uma defesa de mão trocada, era muito boa, porque aquela bola era difícil. Mas mesmo assim, quando o Fernandópolis teve a bola, assim mesmo ainda falhou. Mas tem que fazer. Percebia que era uma equipe nervosa, os laterais vinham para cruzar, cruzava em cima do zagueiro, então... Mas tem que fazer a mesma coisa lá. Lá em Barretos tem que devolver na mesma moeda, 0 a 0, começa a cair também. Mas é outro, aí eu te digo, você tem que olhar. É outro jogo, também pode ser outra arbitragem. Esse árbitro aceitou, da vez que vai apitar o jogo, eu não aceito. Não, mas peraí, tudo bem, eu concordo com você, Jesus está certinho, só que nós temos que olhar a tabela. E de repente lá em Barretos, essa cera pode ser boa para os dois times.
Não, Conforme a tabela, o jogo lá, dependendo do empate, classifica os aí, dois. O que é muito provável de acontecer isso. Roberto, Tá? É muito provável de acontecer. Então essa cera lá em Barretos, de repente, não interessa só para o Fernandópolis, mas interessa para o Barretos também. eu quero fazer uma Depender da colocação, tabela. eu quero fazer uma colocação aqui, porque tem alguns torcedores que acompanham o programa na internet ou na TV, a audiência desse programa é muito grande, e acham que nós torcemos contra o FFC. Não, aqui nós falamos a verdade. Por isso é que dá essa grande audiência. As pessoas querem saber aquilo, próximo daquilo que vai acontecer, daquilo que tem acontecido, não enganar ninguém. Algumas pessoas que fazem parte da cúpula do FFC também acham que nós três aqui, principalmente o Jesus e a mim, principalmente eu, né? o Jesus e a mim, acham que nós torcemos contra. Longe disso. Mas veja essa situação aqui. Eu disse no programa anterior que entendo que a Inter de Bebedouro paga o pato. Vai pagar o pato. Pela história toda aí. Agora veja, por que eu acho que a Inter vai pagar o pato? E depois eu faço uma colocação, fico quietinho outra vez para que meus companheiros possam comentar. Olha, domingo nós teremos Olímpia e Tanabi. O Olímpia tem 10 pontos ganhos. Quem duvida que o Olímpia vai ganhar um jogo? Deve ir a 13, pode dar zebra. Não, o Olímpia sai dessa rodada Praticamente pré-classificado. Já pré-classificado. O FFC recebe a Inter de Bebedouro. O Barretos descansa. Olha os jogos que depois vêm para o segundo turno. Olímpia e Tanabi, né? Que é agora domingo, FFC e Inter de Bebedouro. Depois nós teremos Tanabi, FFC, Inter de Bebedouro e Barretos, que é um clássico. Depois, Barretos e Tanabi, que o Barretos vai fazer 3 pontos. Fernandópolis e Olímpia, que é aquele empate que você falava, Beto, tinha que ser aqui, vitória contra o Barretos. Olímpia e Barretos, Tanabi e Inter de Bebedouro. Barretos e FFC, Inter de Bebedouro e Olímpia decidem, fecham com essa rodada do campeonato. Bom, Já acho que vai sobrar para o FFC. deixa eu falar mais uma opinião minha. O jogo de amanhã é decisivo para Fernandópolis. É um jogo de 6 pontos. Nossa Senhora. Porque eu continuo achando que a vaga vai ser disputada entre Fernandópolis e Bebedouro, na minha opinião. Eu acho que Olímpia e Barretos passam. Pela situação que E os jogos que tem? O Olímpia está se o Barretos está se reforçando, você vê, né? Contrataram 4 jogadores, não estreou. Eu tive com o diretor do Barretos no jogo, você viu lá, né? Ele confessou para mim que eles vão buscar 2 jogadores de ponta ainda, tem que for para pagar do bolso. Mas vão buscar essa classificação. Então eu acho que vai sobrar para o Fernandópolis ou para o Bebedouro. Então o Fernandópolis tem uma chance de jogar com o Bebedouro em casa, tem que matar. Tem possibilidade de matar. E quem perder ponto em Tanabi vai ficar fora. Já falamos isso aqui, não foi? Entendeu? Foi, Beto? Falando. A equipe que perder ponto para o Tanabi vai ficar fora. É, É e minha opinião. agora, interessante essa projeção da tabela, eu não me lembrava dela, foi bem colocada por você. Você já mudou de opinião, né? Já estou. Mas por quê? É bem óbvio a mudança de opinião do Vono, torcedor. É bem óbvio. Raciocínio e não coloca a emoção na frente. Não. Vamos colocar o raciocínio. O último jogo da Inter é contra o Olímpia. Certo? É. Só que o Olímpia vai chegar nesse último jogo já Classificado. classificado. Mandando Isso o time não precisa ter reserva. dúvida nenhuma. Não Mandando. tenha dúvida nenhuma. Então, São 2 cidades vizinhas, pode ser um clássico, mas pode ter bom relacionamento, as 2 diretorias. lógico. E o Barretos joga contra nós em casa. Em casa, então, O que torcedor, aconteceu vamos aqui, ser que realistas, aconteceu não aqui, vamos Fernandópolis, procurar. uma pressão meia lupinha, essas coisas, pode... Virgem. Não sei, até lá muda muita coisa, né, mas... Então, falando, vamos ser realistas, não vamos colocar o Eu paixão e cegar a razão. Eu acho que nós temos que isso chegar em Barretos absolutamente- classificado, Isso. praticamente. E para acontecer isso, passa obrigatoriamente por uma Ganhar do- vitória amanhã amanhã. do Bebedouro. Se não ganhar amanhã, pode até classificar, não estamos falando que não classifica, porque Não, até hoje- estatisticamente é Hoje, possível. você tirando o Olímpia, é tudo em aberto. Não, Tá pode tudo em aberto. contra o Barretos não foi um absurdo também, não. Não. Fez um ponto, eu acho que está tudo ainda normal. A coisa começa a partir do jogo de amanhã contra o Bebedouro, aí sim começa a dar uma... Até porque, para vocês Vocês poderem colocam. analisar melhor, Olímpia 10, Inter de Bebedouro 5, Fernandópolis 5 pontos ganhos, na 4ª colocação, Barretos 5 pontos ganhos. Então, mas a diferença só, Jesus colocou bem, a diferença é que eu previ, acredito que qualquer um
da comissão técnica também, não pode falar, mas também previa, e da diretoria também, que não faria esses 9 pontos em casa, certo? Dentro da normalidade seriam 2 vitórias, 6 pontos, mais um dividido de um empate. Só que esse empate, na minha óptica, seria contra o Olímpia, não contra o Barretos. Isso. Certo? Esse que foi o problema desse empate. O empate é até normal, mas a gente pensava que seria contra o Olímpia, que é o time mais forte, na verdade. Então, se fosse contra o Olímpia, tudo normal dentro do planejado. Agora, o que vai obrigar esse empate contra o Barretos? Vai obrigar a vencer o Olímpia também aqui. Viu, Né? Beto, Então, é mais esse jogo Fernandópolis e Barretos, ele criou uma rivalidade um pouco pela situação do Pinho, do jeito que ele saiu ano passado. Isso era questão de honra o Pinho ir buscar pontos em Fernandópolis. E sempre dizia para mim, sabe? Entendeu? Ele saiu chateado aquilo que aconteceu, então ele veio para tumultuar mesmo. Porque se ele perde o jogo em Fernandópolis, a situação não estava boa também em Barretos. Então eles vieram para tumultuar mesmo, sabe? E conseguiram. Bom, para você ter uma ideia, se nós tivéssemos terminou o primeiro turno, e hoje os adversários do FFC, na próxima etapa, porque o FFC estaria classificado na 3ª colocação, seria composto o grupo 12 da seguinte maneira: Atibaia, Paulínia, FFC e o primeiro melhor 4º colocado dos 3, que é o Taquaritinga. O Taquaritinga já disputou o Campeonato Paulista da 1ª divisão, inclusive. Mas com quantos pontos esse time tem hoje? É aí que eu quero fazer uma conta. Escrevi lá no jornal, no teu jornal, para esquecer um dos 3 melhores 4º colocados. Esqueça. Gostaria que vocês me ajudassem nessas contas aqui. O grupo 1, o 4º colocado é o Vossen com meia dúzia, o 5º é o Bandeirante de Birigui com meia dúzia de pontos ganhos. Uma vaga já foi. Certo? Depois, o 4º melhor colocado, o 4º colocado aqui é o Barretos, que tem 5 pontos no grupo 2. No grupo 3, Taquaritinga tem 7, é o 4º melhor, 3º colocado. Já são 2 vagas, uma com 6, uma com 7. No grupo 4, esse aqui é a Baba lá do Primavera, Paulino, o 4º colocado tem 3 pontos ganhos. Esse aqui você não conta esse grupo, porque esse é muito ruim. O grupo 5 também é o Mantiqueira, que tem 3 pontos ganhos. No grupo meia dúzia, que é de 6 clubes, o 4º colocado tem 4 pontos ganhos, perde até para o Barretos com 5. Então já tem 2 só até agora que teria mais pontos que o FFC. Só que no grupo 7, o 4º colocado é o São Bernardo, que tem meia dúzia de pontos ganhos. Então... Mas hoje então o Fernandópolis estava dentro. Não, estaria fora, o Barretos até. Ah, mas como o Barretos? O Barretos tem 5, então... o Fernandópolis tem 5. Não, o Barretos seria o último dos 4º colocados. O 4º seria o último dos 4º colocados. Seria o último dos 4º colocados. Por um ponto ele estaria fora. Então tem 3 equipes com mais pontos do que o Barretos, que é o 4º colocado. E dos 4 colocados, de todos os grupos, sai 3. Então até o Barretos ficaria fora com 5 pontos. Não, o Barretos ficaria com a última vaga. Não, tem 3 com 6 e 7 pontos. Ficaria fora, porque aqui no último grupo aqui, o grupo 7, o 4º colocado do grupo 7, é o São Bernardo, tem 6 pontos ganhos. Tem 6 pontos. Tem 2 com 6. Então ele ficaria por um ponto. Então, olha, agora vai começar a segunda fase, né? Então, para você ver como é que vai ficar. Segundo turno. Segundo turno, né? Você vai ver que tem as equipes que podem ter se arrumado aí também. Então, vamos... Então esquecer. Vamos aguardar um pouco, a segunda divisão dele vai se arrumando durante a competição. Não, esquece. Um vai pegando mais gosto do que o outro aparece um empresário mais doido que o outro. Não, vamos arrumar dinheiro, então e engraçado, essa projeção tua que você fez aí, a gente não sabe a pontuação dos times. Mas nessa projeção aí, na minha opinião, por nome, não pela atualidade que a gente não sabe, mas por nome eu acho que seria mais fácil essa segunda fase para o FFC do que a primeira. Isso é muito Você mais vê fácil. incrível, por incrível que pareça, né? Assim, em tese, né? Em tese, mas seria mais fácil o FFC ser classificado disputando com esses times do que conseguir a classificação. Eu vou repetir, se você me permite, Beto, te interromper. Seria Atibaia, nossos adversários, Paulínia e o Taquaritinga. E aqui tranquilo, daria Fernandópolis e Taquaritinga. O Taquaritinga reforçou a sua equipe. Agora, o FFC classificando, meu presente, viu, Beto?
nós temos que analisar o seguinte aqui também. Tá certo, tem grupo de 6, grupo de 5. Só que tem time aqui, por exemplo, Grêmio Prudente tem 11 pontos ganhos, já. O Olímpia vai estar indo para 13 pontos agora na próxima O fase. Nacional deve também colocar. Guariba tem 10, União São João tem 10, Primavera tem 10, e é num grupo de 5, Atibaia tem 9, Nacional tem 13, Taboão tem 10, olha só, né, tá certo? Tem grupo aí de 6. Mauaense tem 13 pontos ganhos. Então, que é no finalzinho do programa que eu quero O Nacional tem quanto, mano? 13 pontos. que eu quero falar, que é da minha responsabilidade, não é dos meus companheiros, não é do programa, é meu. Classificando, nós precisamos nos unir todos e arrumar um jeito de arrumar dinheiro, porque senão, na outra fase, vai ficar pelo caminho com o time que tem hoje. Tem gente que não gosta que nós falamos isso, mas nós somos aqui, pagos ou não pagos, para analisar futebol com frieza, na sua essência do profissionalismo. Presidente, mais alguma coisa? Mais alguma colocação, Beto? Não, eu acho que está perfeito isso daí. Olha, quando a Você colocou gente bem. fala que a gente acha que está acontecendo, né? E não vai falar para agradar ninguém, não. Não. Na verdade, a gente tem a nossa opinião, podemos errar também. Sim? Né? Só que a minha opinião, acho que não sei, é honestamente, a gente analisa futebol. Se eu estivesse lá dentro, eu estava analisando do mesmo jeito. Não podia ser presidente, diretor, se eu soubesse que a situação estava assim, eu ia deixar bem claro. Né? Eu concordo. Tá certo a exposição do Jesus, a tua também, Vano, porque na verdade não há que se coibir, sob hipótese alguma, as opiniões contrárias, não só com relação ao esporte, ao futebol, que é uma paixão, por isso que aflora mais essas divergências, mas também até na vida pessoal, nossa, na vida profissional. E são as contestações e as divergências que levam à evolução nossa, leva à evolução das empresas, leva à evolução dos times de futebol também, leva à evolução de tudo. Agora, o que não adianta é querer começar com jogo sujo, apelar para moral, apelar com questionamentos pessoais, né? Isso aí já não vale a pena. A gente fica chateado com algumas piadinhas, né? As piadinhas que o nego faz aí, eu acho que devia cuidar, de correr atrás de dinheiro, correr atrás de montar uma equipe forte, e não preocupar com a gente, porque torcedor não consegue torcer contra e derrubar time nenhum, não. Presidente, você tendo capacidade, você ganha. Posso dar uma sugestão? Isso faz parte do futebol, assim, agora para de ficar sortando piadinha aí. Presidente, posso te dar uma sugestão? Posso? O senhor deve se preocupar com o que vem de baixo só o dia que o senhor sentar num formigueiro. Aí o senhor se preocupa com o que vem de baixo. Senão não se preocupa. Eu não procuro nem o Ignazio, mas a gente fica sempre chateado com essas informações que chegam pra gente, né? Então, mas você veja bem, por mais qualificado que sejam essas diretorias, sempre surgem problemas. E quando a qualificação não é tanta, surge mais ainda. Né? Essa é a grande verdade. E se ser questionado e querer rebater, não é o caminho. Não. Porque se começar a rebater, vão começar a questionar mais. Essa é a vida. Beto, as informações não precisa ninguém passar, não. Todo mundo tem informação, ué. Mas é lógico, eu coloquei aqui. Tá a internet, tá o notebook aí que você... Jesus, você acha que o Adenilson não tinha conhecimento? Da escalação do Fernandópolis, o Adenilson não tinha conhecimento de que se o Barreto saísse na frente do placar, ou se eu tivesse empatado o jogo até lá, que não ia começar. Quem conhece o Pinho sabia que ia acontecer. Sabia, com antecedência. Então você tem que ter um plano B para isso. Não é verdade? É lógico. Então não tem, não para com isso. Né? Bom, uma outra colocação final. Não entendo porque é um jogo de quarta divisão do futebol de São Paulo, precisa se fechar portões para fazer um treino meio que secreto para jogar contra a equipe do Barretos. Isso não existe. Esse negócio lá, quando os grandes treinadores, os grandes clubes fecham, besteira. Todo mundo sabe como... Tem clássico São Paulo e Corinthians amanhã, o Muricy e o Mano sabem o que vai acontecer já. Tem plano A, tem plano B, sabe que o Muricy pode usar. Isso meu filho, não adianta assistir treino. Você pode até assistir treino, passar alguma informação, chega na hora, não acontece nada daquilo que aconteceu, do que você viu. Então, vem uma falha individual, vem uma falha do goleiro, um zagueiro, não adianta. Para encerrar o programa, então, o nosso convite a você. Vá ao estádio municipal, jogue com o time amanhã. O time precisa de você. Vamos
botar mais gente no estádio municipal, entra dinheiro que é importante para o clube e entra a força, o calor humano para empurrar o FFC para tirar esse bebedouro da parada. Presidente, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Viu? Obrigado, mano, que eu agradeço a todos que estão assistindo nesse momento, ao Beto, ao Léo, está presente e estamos aqui mais, graças a Deus, mais missão cumprida, mais um programa, né? Esperando que o Fernandópolis faça a parte dele e ganhe o jogo. E faz 3 pontos e busca a classificação que não tem nada perdido, tá tudo normal até agora. Está tudo caminhando bem. Tá tudo caminhando Em bem. termos, né? É, em termos, tem que fazer a parte, né? Tem que fazer. Beto, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que você deixa muita coisa para fazer na sua profissão, nas duas, para poder vir ajudar aqui. E a gente fica muito contente com a sua presença no programa. Até sábado. Até sábado, Vono, até sábado, amigos. E diante do teu pedido, eu reforço também, compareça, a diretoria está fazendo uma campanha aí para que cada um dos torcedores leve pelo menos 1 ou 2 companheiros para ir lá assistir o jogo também, visando incentivar o time rumo a essa classificação. E um detalhezinho que eu vi, saiu já a média de público dessa segundona toda, dessa primeira fase, desse primeiro turno da primeira fase. Fernandópolis teve uma média, se não me engano, de 670 torcedores por jogo. Esses 670 torcedores por jogo levou-o a ocupar a 5ª colocação dentre os melhores públicos do campeonato. Então, por aí você vê que também não é uma desculpa ao público baixo a falta de receita, tá? Acontece nos outros. Muito obrigado ao Leozinho Lima, que nos ajuda a fazer o programa. Muito obrigado a você, internauta, e você, telesivo, que acompanha a Mesa Redonda. No próximo sábado, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui. Vamos agradecer muito a Deus e a Jesus por dar saúde para nós e para vocês aí, para que nós possamos fazer o programa e você acompanhar na internet e na televisão. Um grande abraço, muito obrigado e até sábado, se Deus quiser.